Uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos na nossa escola, que também não deixa de ser um hospital das almas. Então, para nós nos preparar para a mensagem do Evangelho da noite de hoje, eu vou ler a mensagem para o dia 19 de março, do Sabedoria Todo Dia, que nos ensina o seguinte: não tema surpresas desagradáveis. Você deve ter cautela para não desagradar alguém. Deve ter cuidado para dirigir o carro, cuidado ao trabalhar, ao escolher as companhias, ao andar em lugares inseguros. Isso é certo, mas maior atenção você deve dar para consigo mesmo, para com os pensamentos e emoções. Fortaleça-se interiormente e não deixe que nada, mas nada mesmo, possa ser motivo de abalo. Fortalecido por dentro, nada de mal o sacode, pois onde está fortaleza, há garantia de paz. Para quem está preparado, não existem surpresas desagradáveis. Então, a mensagem vai nos trazer, para nós nos fortalecer, Então, nós não devemos ter surpresas desagradáveis. E para tal, é como quando a gente deve agir aqui no nosso dia a dia. Nós devemos ter cautela para não desagradar ninguém, cautela no sentido de cuidar quando estamos dirigindo um carro, no trabalho, cautela ao escolher as companhias que vamos andar, ou até nos lugares que vamos passar ou ficar. Isso é certo, isso a gente deve buscar. Mas tem uma coisa também muito mais importante. Nós devemos dar mais atenção ao que a gente pensa e às nossas emoções. Mas maior atenção você deve dar para consigo mesmo, para os pensamentos e as emoções. Então é para nós nos fortalecer interiormente, cuidar o pensamento, pensar sempre o melhor, sempre o bem. E as emoções também, quando vem um momento de raiva, de rancor, de desarmonia, se autocontrolar e entrar na serenidade. E a oração é um instrumento que nos ajuda, no momento que a gente não está bem emocionalmente, fazer uma oração. Não é quantidade de palavras, só não conectar com Deus. Meu Deus, me ajude. A paz já se instala em nós. Quando a gente está fortalecido por dentro, nada de mal nos sacode. Pois dentro de nós existe a fortaleza, a garantia da paz. Então, para quem está preparado, não existem surpresas desagradáveis. Isso se refere muito à nossa fé. Então, que todos nós possamos estar melhor preparados nos nossos bons pensamentos e boas emoções. Não deixar o negativo nos derrubar. Sempre levar o pensamento a Deus e sempre ver em qualquer coisa, tem sempre um lado bom que a gente pode tirar, o aprendizado. Então, assim, eu vou convidar vocês todos para nós juntos nos dirigir a Deus, nosso Pai amoroso, e também ao nosso Mestre e Irmão Maior Jesus. Senhor, te agradecemos o dom da vida, a oportunidade que temos de estarmos na terra, aprendendo e ensinando. Fortaleça-nos, Senhor, a nossa alma, para que possamos seguir fortes e firmes a caminhada terrena e galgar um lugar bom quando partirmos daqui. Rogamos a Ti, Jesus, que os bons espíritos possam nos intuir, nos acerenar, para bem compreender o Evangelho, o ensinamento da noite de hoje. Que os bons espíritos possam assistir ao nosso irmãozinho, que hoje tem a tarefa de explanar a palavra de Jesus. Ensinamentos sublimes
e eternos que Ele veio nos ensinar. E que possamos, Jesus, bem compreender e lá fora bem aplicar o ensinamento que hoje vamos ter a bênção de receber. Que assim seja. Muito boa noite a todos os irmãos. Que o Senhor Mestre Jesus nos auxilie e nos ajude no entendimento do Evangelho da noite de hoje, com o seu amor e com os anjos protetores que estão aqui conosco em nossa casa, para que possamos entender o estudo e principalmente colocar em prática o que nós vamos estudar nessa noite. Então nós vamos dar seguimento ao capítulo 14, o item 9, que foi começado pela nossa irmã Mara na quinta-feira passada, e hoje nós vamos terminar esse item. É um item bem longo, por isso que é dividido em duas partes, que tem como tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso é uma mensagem de Santo Agostinho em Paris, 1862. Nos diz assim: Deus não faz as provas superiores às forças daqueles que as pedem, só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes, em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, e seu orgulho foi por fim dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória, Então, quando saindo do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que se saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esses pensamentos que dependem de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar do infinito, do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmo que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecerão simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria, que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e que se consolidam ao depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação.
Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmo, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois como irmãos, ajudai-os mais tarde no mundo dos espíritos. A família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar os outros. Que orientação linda essa aqui, esclarecedora para nós, né? Cada vez que a gente estuda uma passagem do Evangelho, essa obra maravilhosa que chegou até nós pelas mãos do nosso irmão Kardec, né? Como vai clareando a nossa mente e vai nos ajudando, nos auxiliando no entendimento da vida, né? Não existe mais segredo, não existe mais mistério. O Espiritismo, através das suas obras, traz para nós toda a tradução que nós precisamos, ainda dentro da nossa pequena evolução, né? Mas que é necessário e que vem ao nosso, que está ao nosso alcance para o nosso crescimento, né? Através do entendimento, né? Para nós nos desenvolvermos moralmente cada vez mais. E aqui fala sobre a ingratidão dos filhos, né? Os laços de família, o porquê das antipatias, né? O porquê dos problemas familiares. Na sua grande maioria, pelo que o Espiritismo traz para nós, são problemas de várias encarnações que nós viemos tentando nos ajustar entre nós, né? Boa parte do grupo familiar, como fala aqui, nós já estamos ligados por afeição, por valores iguais, parecidos, né? Mas alguns irmãos são colocados dentro do nosso grupo familiar, né, para ser auxiliar. Na verdade, é uma missão nossa, né? Auxiliar esse irmão para que ele cresça também e possa mais para frente poder auxiliar o seu próximo, né? Então aqui começa dizendo para nós que Deus faz as provas, Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Então, popularmente se diz, né? Deus não dá cruz mais pesada do que nós podemos carregar. Por que nós falimos às vezes, né? Porque nós às vezes não conseguimos, aqui diz, né? Elas podem ser cumpridas, isto não se verifica muitas vezes, mas não por falta de possibilidades, mas por falta de vontade, que é um defeito grande que nós temos também, né? De nos desviarmos dos objetivos, do porquê nós estamos aqui, né? Reencarnados, e muitas vezes por preguiça, né? Por falta de vontade realmente, por não querer, né, me melhorar, por estar satisfeito na inércia, muitas vezes eu não consigo alcançar, quer dizer, eu não consigo carregar aquela cruz que eu pedi, aquele peso que veio para mim alcançar. Então, não é por falta das possibilidades, até porque se Deus permitiu que nós viemos para passar por as situações, pelos desafios que nós viemos aqui passar, é porque Ele sabe que nós podemos passar, né? A gente sabe que a equipe de Jesus, os espíritos bondosos, que quando nós, né, voltamos à Terra, o planejamento que nós temos para voltar para cá e tentar cumprir, eles nos auxiliam, né? Nos podando muitas vezes de coisas que nós pedimos para vir para passar, e eles não, você não tem ainda condição de fazer esse resgate agora nessa encarnação, né? Nessa existência, nessa passagem que você vai ter encarnado na Terra, você não vai conseguir. Então, eles dão peso bem de acordo com o que nós podemos carregar, né? A gente não consegue muitas vezes devido a isso mesmo, né? Devido à nossa preguiça, né? Relembrando o homem primitivo, né? Muitas vezes endurecido no egoísmo, no orgulho, né? Nós não nos deixamos, né, nos levar por aquilo que nós realmente nos programamos para fazer, e muitas vezes a gente mesmo tranca isso, poda isso, né? E aqui fala, né? Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus
que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, o Espiritismo nos fala, né, as mensagens dos Espíritos luminosos trazem para nós que nós sempre temos que agradecer, sempre, principalmente pelas dificuldades. Eu acho que nós somos a única religião que agradece pela dificuldade, né? Que agradece pela prova, pelo sofrimento que está passando, né? É a orientação que vem para nós. Nós temos que nos dar conta que nada está fora do lugar. Aquilo que vem para mim é meu. Fui eu que coloquei aquilo ali que eu estou, né, merecendo hoje. E principalmente a piedade de Deus, que sabe que eu preciso passar por aquilo para me melhorar, né? Para parar as arestas, né, que a gente fala, e para mim tentar seguir, entendendo cada vez mais que eu tenho que ser bom, que eu tenho que resgatar os meus erros, né? Para mim sair da inércia. Então, agradecer, né? Porque a gente lembra muito de agradecer as coisas boas, é mais fácil, né? Quando eu estou passando por um momento tranquilo, que o mar está calmo, né? Que quase não tem ondas, né? Mas aí quando vem a tempestade e vem as ondas grandes, né? Muitas vezes eu me queixo, muitas vezes eu acabo sendo injusto com Deus, né? E com a oportunidade que Deus está me dando de eu crescer, porque eu vou acordar pela dor. A dificuldade que vem para mim vai me fazer acordar. Eu vou crescer com isso. De alguma forma eu vou conseguir passar por aquilo, né? Até porque nós não estamos sozinhos, né? Nós sabemos que o planeta Terra é um anal que tem o seu comandante maior, que é Jesus. Para que comandante melhor do que Jesus, né? E com ele tem uma equipe grandiosa que nos ajuda todos os dias, né? Nos intuindo, nos auxiliando, nos dando as oportunidades de crescimento. Então, agradecer por tudo, também pelas dificuldades. Isso é o que o espírita tem que entender, né? Fala aqui também, de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração. Aqui diz, né? Não é as provas da questão material, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes de nós, nos desequilibram, né? A questão material, a falta de determinadas coisas, ou eu tentei, quero um objetivo material e não alcancei, eu normalmente não estou satisfeito com o que eu tenho, eu sempre quero mais. O ser humano sempre quer mais na questão material. Nós devíamos querer mais na questão do amor, né? Nós devíamos querer mais estender a mão para o próximo, ter empatia pelo próximo, né? Querer mais não discriminar os outros, aceitar os outros como eles são. Isso é que nós devíamos querer mais. O material nós precisamos do necessário suficiente para o nosso sustento, já estaria bem bom. Claro que todo mundo gosta de um conforto, né? Mas assim, tem que ter limite, né? E um dos problemas grandiosos da humanidade é a falta de limite na questão material, na ambição. Quanto mais e muitas vezes sem escrúpulo, né? Então, as provas materiais, como fala aqui, elas não são as piores. As provas, as privações, as piores, né, que o espírito pode sucumbir é na questão do coração, né, nas amarguras, né, nas decepções, que muitas vezes a gente não sabe enfrentar. Isso realmente nos machuca demais, porque ainda nós somos espíritos caminhando na evolução nossa, né? Muito devagarinho ainda. Damos um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás, assim a gente vai indo, né? Mas, graças a Deus e a Jesus, né, nós temos os materiais, as ferramentas necessárias para o nosso crescimento, que aqui nós temos um exemplo que é o Espiritismo, né? Que nos traz o conhecimento, que nos ajuda tanto nessa caminhada, nos mostrando o caminho melhor a ser seguido, mostrando que não existe injustiça, mostrando que o endereço, por que eu nasci nessa família, não, porque eu mereço e preciso dessa família, né? Por mais diferenças que existem entre nós dentro da nossa família, mas é o necessário para mim. Então, agradecer pela família que eu vim, por mais defeituosa que eu possa achar que é, né? Por mais imperfeita que eu possa achar que é, mas é a minha, né? É a minha que eu preciso estar nela, é nela que eu vou conseguir ter o meu crescimento moral aqui na Terra. Então, por isso de aceitar, né, os outros, e principalmente dentro da nossa família, né?
aceitar a minha família como ela é. Então aqui fala, quando nós sairmos daqui, né, a forma como nós iremos enxergar, né, nesse golpe de vista, quer dizer, quando eu saí aqui que eu fui para a erraticidade como espírito, nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depararem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Então, muitas vezes nos ligamos aqui na Terra, fala na questão material, né? E quando nós sairmos aqui do nosso plano físico, os nossos olhos vão se abrir e vai mostrar para nós que os nossos laços de família são muito mais do que a matéria, são muito mais do que aquilo que nós estamos em volta, protegendo familiarmente, né? A nossa ligação é muito maior que isso. Diz também, os espíritos cuja similitude, isso aqui é interessante, né? De gostos, similares de gostos, de identidades de progresso moral e de afeição levam a reunir-se. Quer dizer, nós se reunimos em grupos familiares por afeição e por valores muito próximos uns dos outros, valores parecidos, né? E segue dizendo aqui, né? Esses mesmos espíritos nas migrações terrenas buscam-se agrupar-se como faziam no espaço, dando origem a famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Então, aqui nós temos a certeza que o nosso grupo familiar não é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Temos a certeza disso. Esses pais que eu tenho, esses irmãos que eu tenho, esses tios, essa família que está comigo, eu já venho de longa data me encontrando, indo e voltando com eles e tentando nos afinizar, né? Tentando nos aproximar cada vez mais pelo laço de amor, né? Então, essa é a explicação que vem para nós aqui, né? Agora vamos ver na visão espírita essa questão da ingratidão, né? Que é o tema daqui, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família. No espiritismo, a ingratidão dos filhos é vista como uma provação dolorosa, muitas vezes fruto do egoísmo, reflexo das relações de vidas passadas, visando o aprendizado de tolerância e do amor incondicional. Santo Agostinho sugere não cortar laços, mas desatar com amor, encarando o filho como um espírito em evolução sob a sua tutela, aqui em relação à ingratidão dos filhos para com os pais, né? A orientação de Santo Agostinho de como nós devemos encarar essa questão da ingratidão dos filhos, né? Não cortar os laços de forma nenhuma, que é o que acontece muitas vezes, né? Os pais se afastam daquele filho mais rebelde e deixam ele seguir seu caminho sozinho, né? Não tendo mais contato, cada um segue para o seu lado, e nós não viemos aqui para cada um seguir o seu lado. Nós viemos aqui no grupo familiar para seguirmos juntos, né? Eu falo juntos, não é na distância de morar na mesma cidade, não. Juntos no coração, juntos nos valores. Não tem problema o filho morar longe porque precisa trabalhar e formou a sua família, né? Não é esse sentido. É de nós seguirmos juntos no amor, no entendimento, né? Nos valores, nos melhorando, né? Nessa troca mútua que nós temos entre pais e filhos. Então é o amor em ação, na verdade. Então esse aprendizado mútuo que nós devemos ter. Voltando a falar novamente o que o Espiritismo traz para nós. A palavra acaso não existe no Espiritismo. No dicionário espírita não existe acaso e no dicionário espírita não existe injustiça. Não existe injustiça. O nosso Haroldo Dutra Dias, nosso grande palestrante, fala muitas vezes que na Terra existem injustiçados, mas não existe injustiça. É o que ele fala, né? Realmente. Existem os injustiçados, mas não é. Aquilo que nós estamos passando, no lugar onde nós fomos colocados, é nosso. É para nós. Não foi por sorteio, não foi ao acaso, não foi sorte.
até porque sorte não existe, né? Existe mérito, existe trabalho, isso sim, mas sorte, a palavra sorte não, né? Então, se nós estamos nesse grupo familiar, por maior dificuldade que eu tenho, é porque é o meu endereço, né? Nós falamos que Deus não erra o endereço, Deus não erra nada, nem muito menos o endereço, né? Aonde Ele nos colocou. Então, é o necessário para nós. Aqui nós temos na visão espírita quais os pontos fundamentais sobre a ingratidão dos filhos no espiritismo, né? Uma orientação para nós. Quais são os pontos fundamentais? Um dos pontos é a prova de amor, né? O grupo familiar, né? Essa questão da ingratidão nos mexe conosco para nós darmos uma prova de amor. A reencarnação com desafetos é permitida para oferecer aos pais a oportunidade de superar o orgulho e o egoísmo, aprendendo a perdoar e a amar sem esperar reciprocidade. Esse é um amor verdadeiro, né? Eu amo, mas eu não espero nada em troca. Eu amo, quero ver meu filho feliz, né? A atitude que ele vai ter de gratidão ou não, aí é com ele, né? Já não é mais meu. Eu tenho como espírito, como individualidade que nós somos, né? Por mais que nós vivamos juntos, grudados com a família e tal, mas cada um tem a sua forma de agir. Então, eu tenho a obrigação, aqui fala, né, de por mais que eu recebi um desafeto, um filho rebelde, né, que possa estar dando problema, eu tenho que superar o meu orgulho, eu tenho que superar o meu egoísmo, né, e aprender a perdoar e aprender a amar, né, não cobrar nada em troca. Ele vai ter que, pela sua consciência, se dar conta daquilo que os pais estão fazendo por ele, né? E muitas vezes, infelizmente, acontece ao contrário também. Tem pais que receberam os filhos aqui e simplesmente se afastaram deles, né? Foram viver sua vida, não por ter muitas vezes entregue o filho para outra família, mas não é nem nesse sentido, porque aí também é um ato de amor, né? Se eu não posso criar, se eu não tenho condições, eu vou passar para alguém que possa fazer isso, né? Mas é no sentido de simplesmente não ter dado a criança para ninguém, criou de qualquer jeito, né, atirado, e o filho se perdeu porque não teve educação, porque não teve o amparo, porque não teve o amor necessário que ele devia ter, né? Então, é uma prova de amor para nós que nós temos que dar, né? Por mais que os nossos filhos sejam rebeldes, né? Fala também outro ponto fundamental, os laços de família, que é um tema da noite, né? Ingratidão dos filhos e os laços de família. O objetivo é fortalecer os laços espirituais e desenvolver a paciência. Filho ingrato não é fruto do acaso. Frequentemente é um espírito necessitado de auxílio, enviado para ser reeducado no lar. Na verdade, é uma oportunidade, né, que Deus deu para esse espírito reencarnar naquela família, né, que tem condições de fazer essa educação, essa reeducação, e uma missão muito grande, né, para aqueles pais que estão recebendo esse espírito mais difícil, esse espírito mais endurecido e mais rebelde, né? Então, fortalecer esses laços de família entre nós. Mais uma vez a gente fala pelo amor, né? Pelo amor, né? O papel, segundo aqui fala um outro ponto fundamental, o papel dos pais. Mesmo que o filho siga caminhando tortuosos, os pais devem perseverar na educação moral e no amor, sem cultivar mágoas, pois a educação é um dever. Falando novamente aqui do dever, né? Da missão paterna, né? Que é auxiliar o filho que está precisando, né? Então, esse papel dos pais, né? A gente sabe das falas e das mensagens de Jesus, né? E Jesus dizia, né, que Deus pode perguntar para nós depois, né, o que você fez dos filhos que eu te confiei, né? Esses filhos que são os meus filhos e eu te emprestei aqui nessa encarnação para você cuidar deles, para você orientar eles, para você amar eles, tentar encaminhar da melhor forma possível. O que você fez desses filhos? Você conseguiu, pelo esforço, tentar melhorar, né, esse filho que veio sobre tua tutela aqui na Terra? Qual foi a tua forma que você agiu
né? Que esforço você teve para auxiliar esse irmão, né, que veio aqui sobre nossa responsabilidade? Vai ser cobrado de nós também, né? Não tem como. Outro ponto fundamental é a respeito do filho pródigo, a parábola que todos nós conhecemos, né? A parábola do filho pródigo é citada como um exemplo de esperança, mostrando que o amor dos pais pode eventualmente reconduzir o filho ao bom caminho. E a gente sabe, né, que o amor transforma, né? Por amor, a gente sabe que você consegue transformar o teu semelhante, né? Quanto mais amor, quanto mais o amor em todo sentido, sentido amplo, né? Da paciência, da calma, do perdão, da tolerância, né? Da empatia, de se colocar muitas vezes no lugar dele, né? Transforma. Com certeza, se for feito com todo esse esforço, né? Por amor, realmente esse irmão vai sair melhor do que ele chegou aqui com o teu auxílio. Com certeza você vai conseguir ele abrir os olhos, né, e enxergar diferente de quando ele veio para cá, né? Mesmo que seja um desafeto, inconscientemente é um inimigo do passado, né? Mas ele está vendo o carinho e o cuidado que está sendo tratado por você, que você mudou, você se preocupa com ele, quer o melhor para ele. Vai conseguir transformar com certeza, né, esse espírito rebelde que vem para cá. Prece e resignação. A doutrina recomenda a prece e a mudança de perspectiva, focando no próprio aprimoramento moral e na compreensão de que a ingratidão é uma ferida a ser curada com caridade e com perdão, né? O espírito é convidado a entender que fazer o bem não deve depender de gratidão, sendo o dever cumprido a verdadeira recompensa. Então, o dever que nós cumprimos, essa é a recompensa que nós temos, né? E quem é maior está vendo que nós não precisamos ser aqui, né, visto pelos outros, analisado pelos outros, se eu fiz ou eu não fiz. Eu tenho que ter a minha consciência de fazer o meu melhor. Deus é que sabe, Deus é que vê tudo, né? Então, por isso que nós temos que fazer a nossa parte, né? E não esperar prêmios, né? Fazer a nossa parte do bem e não esperar recompensa, até porque nós somos muito atrasados ainda, nós temos muito defeito, temos muito, o caminho nosso é longo ainda de resgate, né? Então, pedir prêmio por uma obrigação que eu tenho, né? Eu não estou fazendo mais do que aquilo que eu me propus a vir fazer, né? Que é a minha obrigação. Então, eu trouxe para nós aqui, para terminar, que tem relação com essa questão da ingratidão, com essa questão da relações pais e filhos, né? Muito tumultuadas às vezes, né? Muito difíceis, como nós falamos aqui. Uma história que o nosso irmão Chico Xavier contou. Ele falou assim: nosso irmão Chico Xavier nos relatou de um caso na Bahia. Nasceram 2 irmãos grudados, os chamados irmãos siameses. Nasceram em um corpo com 2 cabeças e dos ombros para baixo um só corpo, normal como qualquer outro corpo. Um coração, um fígado, um pâncreas, 2 rins, enfim, um corpo perfeito como é o nosso corpo, né? As funções fisiológicas todas perfeitas, mas somente com 2 cabeças. E a questão neurológica também perfeita. Os 2 eram perfeitos neurologicamente, de raciocínio, não tinha retardo mental nenhum. Chico nos relatou que há muito tempo, em determinada encarnação passada, um matou o outro. A espiritualidade, para na tentativa do reajuste entre eles, fez que na próxima encarnação eles viessem como marido e como esposa. Aconteceu o que era esperado. O marido cometeu o feminicídio e matou a esposa. Pela providência divina, em outra encarnação, o que tinha vindo como marido veio como esposa, e o que veio como esposa veio como marido. Trocaram os papéis. O que aconteceu? O que veio como marido matou a esposa. Quer dizer, revanche, devolveu o crime que tinha sido cometido contra ele, né? Passou-se mais um tempo, numa nova encarnação, chance novamente foi dada. Um veio como filho e o outro veio como pai. Aconteceu o quê? O filho
matou o pai. Uma outra encarnação, pelo perdão divino, o espírito que como filho matou o pai, agora veio como mãe. E o que foi vítima da última como pai, nasceu como filho. O que aconteceu? O filho que se envolveu com drogas, numa discussão por dinheiro, matou a mãe. E assim foi seguindo, né? Mais uma tentativa, olha a paciência de Deus. Nessa outra encarnação nasceram como irmãos gêmeos, para que os dois, no mesmo útero, tendo a mesma educação, tendo os mesmos privilégios, o mesmo cuidado, dividindo deveres e obrigações, dormindo no mesmo quarto, pudessem definitivamente se ajustar. O que aconteceu? Numa discussão acirrada, o que foi morto na última como mãe, matou o irmão. Aí o Chico fala para nós: conta nosso irmão Chico, no seu bom humor, agora terminou a brincadeira, pois veio uma ordem de cima. E o nosso irmão Chico disse: bem de cima. Disse ele, para se ajustarem, que esses espíritos rebeldes, depois de ter sido dado inúmeras chances de se ajustarem, de resgatarem os erros cometidos, deveriam vir dividindo um mesmo corpo e sem chance nenhuma de serem separados por método cirúrgico. Um corpo e duas cabeças, os dois espíritos grudados na mesma matéria, tendo que chegar a um consenso sobre ações a serem praticadas, isto é, se tentarem machucar um ao outro, a dor seria sentida por ele mesmo. Muito menos tentar matar um ao outro, pois mataria a si mesmo. Tiveram a bênção de viver 17 anos nessa situação. Daí vemos a misericórdia e a inteligência divina agindo nesse caso, pois o Espiritismo, na sua luz, nos ensina que qualquer malformação congênita nunca é um castigo, mas é sim as mãos divinas, por amor, dando oportunidade de transformações aos seus filhos amados. Então, e aqui o Chico conta que isso aí durou 400 anos. Esses irmãos, desde a primeira que um matou o outro, eles não tinham parentesco, e que eles vieram vindo como esposa, marido, pai, filho, mãe, filho, irmãos gêmeos, e por fim eles foram se reajustar quando vieram siameses, quando eles vieram no mesmo corpo físico, né, somente com duas cabeças. Então eles viveram 17 anos, conseguiram viver aqui 17 anos encarnados, e depois o Chico conta que eles desencarnaram, eles passaram a ser amigos. Realmente depois eles voltaram novamente, e aí não existiu mais crime, porque eles aprenderam que, né, o sofrimento que eles passaram aqui, tendo um corpo só, foi uma bênção divina, não foi castigo, né, não foi revanche de Deus, não foi nada disso, foi a possibilidade que eles tiveram de ficar juntos, não poder machucar um ao outro de forma nenhuma, né, para poder se reajustar e poder se amar, né? Que foi o que aconteceu. Então, essa história traz para nós em relação à ingratidão, a esses reajustes familiares. Tem um filho revoltado, muitas vezes, nós não temos noção do porquê que ele está revoltado, porque nós não temos conhecimento das vidas passadas dele. Quanto mal ele possa ter sofrido daquele pai ou daquela mãe que recebeu ele aqui, né? Então, por isso que é a orientação para nós de amarmos os filhos cada vez mais, independente se eles são mais revoltados, menos revoltados, né? Se nós nos afinizamos mais ou nos afinizamos menos com eles, mas foi um espírito confiado a Deus para nós, né? Para os pais. E os filhos, né, que têm essas dificuldades com os pais, entender que é uma possibilidade do amor de Deus, né, fazendo com que você conviva com aquele espírito que você não conseguiu ter uma convivência harmoniosa e amorosa durante várias encarnações. Então, é o amor de Deus, né, é o perdão divino que nos permite reencarnar aqui na família onde nós viemos, né, nos dando todas as possibilidades e todos os instrumentos, né, para o nosso crescimento moral, para aprendermos a amar cada vez mais, né, principalmente dentro da nossa família, né, aprender a amar ali e sair amando nossos semelhantes, né, como irmãos e como, né,
o necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, a dificuldade, né, são bênçãos, tudo que nós já passamos até aqui ainda temos que passar, são resgates para nós necessários, as doenças que nós falamos, as dores que vêm para nós, é para nós, né? Sem blasfemar contra Deus, sem acreditar que existe injustiça, que algum irmão é privilegiado, não existe privilégio, existe mérito, como nós falamos, né? O mérito de melhorar, o mérito de entender o irmão e o mérito de crescer como espíritos imortais. Então, mais uma vez, o Espiritismo traz para nós, né, essa luz, né, que nos tira do escuro e que nos mostra os porquês. Qual doutrina, qual religião que explica uma criança com deformidade, com defeito genético, tipo siameses? Só o Espiritismo. Só o Espiritismo, e com raciocínio, com fé raciocinada. Não existe fantasia, não existe mística, ninguém inventou nada. É a fé raciocinada nos explicando o porquê que nós viemos com determinadas dificuldades, seja física, seja mental, ou o que for. Então, é a luz, né? O Espiritismo é a luz para nós, a luz que Jesus permitiu que chegasse até nós, né? É o Consolador prometido realmente. Então, que nós possamos ter aprendido um pouquinho mais, né? E pedindo para Jesus que Ele continue nos auxiliando, né? Nos dando força e coragem para seguir na nossa jornada. Que assim seja. Que assim seja. Então, bendita a família, né? Nosso laboratório das nossas almas, né? Então, é na família que nós temos a primeira escola. Os primeiros professores estão ali. Então, agora, para nós encerrar esse capítulo, né? Honrar pai e mãe. Aborda o amor na essência, né? Então, que todos nós vamos mentalizar os nossos pais em gratidão a eles por terem nos recebidos como filhos, para que possamos, nessa encarnação, crescer com eles, aprender, burilar em nós as nossas imperfeições e dar um passinho para frente na nossa evolução. Gratidão a nossos pais, onde eles estiverem, se já se encontrarem no plano espiritual ou que estão aqui na terra conosco, onde estiverem, Senhor Jesus, vos rogamos, os abençoe. Rogamos também por todos os pais e mães, por todos os filhos, para que possamos viver realmente a lei divina do amor, que possamos ser verdadeiramente cristãos, conforme Jesus nos ensinou. Jesus, onde estiver um desajuste entre as almas queridas no seio familiar, coloque a tua mão, abençoe a eles, para que possam viver em paz, se dar o perdão mútuo e crescer felizes através da lei do amor. Rogamos, Jesus, por todos nós que aqui estamos, e Tu nos conhece bem os pontos que nós carecemos da Vossa bênção. Nos abençoe e que a bênção chegue a todos os que estão nos hospitais, nos asilos, abandonados nas ruas, nos presídios e nos lares que estão desajustados, que se instale a Tua paz. Que a água se torne um remédio para todos aqueles que dela usarem. E que a Tua bênção também seja levada a todos os irmãos que trazemos no pensamento e no coração. Queremos que Tu os abençoe. Abençoe os irmãos que os nomes estão na caixinha de prece, no pedido de orações e de socorro. Só nos resta vos agradecer, Senhor, por mais um aprendizado da noite de hoje. Nos fortaleça para lá fora
seguirmos em frente, firmes e fortes e felizes, apesar dos embates, das lutas, dos aprendizados que temos que enfrentar. Que assim seja.